Fala galera, estamos chegando, pacotão de notícias do Galo, para você que quer saber de tudo mesmo o que está acontecendo no dia a dia do seu time do coração. Daqui a pouquinho o Henrique André vai atualizar todas as quentíssimas do Atlético. Mas antes vou falar para você do Banco Mercantil, é o banco dos 50 a mais. Você que não conhece ainda tem que acessar o site meumercantil.com.br. No Banco Mercantil, a nossa tecnologia é que se adapta a você. Sua experiência nos inspira. Banco Mercantil, conosco aqui no Pacotão de Notícias do Galão da Massa. Depois da vinheta, Henrique André chega com todas as informações do Galo. E aí, turma, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Torcedor do Galo quer saber: o Hulk fica ou o Hulk vai? Até este momento que eu tô gravando esse vídeo para você, começando o nosso pacotão do Atlético, a gente não tem essa resposta. Eu, há pouco, estava com o Pedro Abílio lá na Arena MRV, onde o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Atlético, falou sobre várias situações, e inclusive sobre a situação do Hulk. E naquele momento e até agora, a posição do clube era que o Atlético chegou no seu limite. Fez tudo que pôde fazer para segurar o Hulk, né? Lembrando que ele tem contrato até o final deste ano, é jogador do Galo, caso vá para o Fluminense ou para outro clube, o Atlético tem que liberar, e é claro que vai querer um valor de compensação. Fala-se até de uma multa de 60 milhões de reais, essa informação trazida pelo GE. Então não é simples tirar o Hulk do Galo porque ele tem contrato. Agora, se o Hulk, eu quero sair, vamos fazer aqui uma rescisão amigável, o Atlético pode até abaixar esse valor, mas não vai querer liberar o Hulk de graça. E segundo o Paulo Brax, ninguém do clube quer a saída do paraibano. Vamos ouvi-lo. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Tá, então, Paulo Brax, falando dessa situação do Hulk, garantiu que quer a permanência do jogador, assim como todos do clube. Bom, outro ponto foi o anúncio de mais uma contratação, a segunda do Galo para a temporada. E eu tenho muita satisfação de dizer que esse nome não foi vazado em momento nenhum. E isso deveria ser motivo de destaque para nós, porque hoje em dia é quase impossível a gente fazer uma contratação de algum jogador que não vaze. O Renan Lodge já não vazou, praticamente vazou em cima quando estava bem encaminhado a negociação. E também esse nome que eu vou apresentar para vocês. Pendente exame médico, ou seja, não assinou o contrato ainda,
mas a gente acertou as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, da seleção do Equador, um jogador que nós entendemos ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, boa condição de bola, e que será aí o nosso segundo reforço nessa temporada 2026, segundo reforço da janela que abriu ontem, 24 horas de janela. E nós estamos próximos de ter o terceiro reforço também, cujo nome eu não vou avisar vocês por enquanto, porque ainda não estamos na mesma página que está o Alan Minda, que é troca de documentos entre os jurídicos, já com o aceite do clube e do jogador. Que é um jogador equatoriano, estava no futebol belga, tem 22 anos e é muito bem analisado no mercado. Segundo especialistas, um jogador muito versátil e que pode ser muito útil aqui no futebol brasileiro. E o Atlético aposta bastante nisso. Bom, aí você me pergunta, Henrique, o Galo não vai contratar mais? O Brax deixou isso claro também. O Atlético tem outras prioridades no mercado, não quer ter pressa para ser assertivo. Alguns nomes já estão circulando. Volante Michael, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, pertence ao Shakhtar da Ucrânia e o jogador deve desembarcar em Belo Horizonte para assinar com o Galo. O clube tem muita expectativa em relação a isso e depende do ok do clube ucraniano e isso deve acontecer nas próximas horas. Lembrando, viu, gente, estou gravando isso aqui para vocês, caso já tenha sido contratado, não acho que eu estou desatualizado não, mas é só pelo horário do vídeo. Tem também o Assad, jogador da Universidade, da Laú, Universidade de Chile, ex-clube de Jorge Sampaoli, um jogador versátil também, é um meia, e o Atlético também está muito otimista na contratação deste atleta. Por enquanto, nada avançado. O próprio Paulo Brax falou disso. Só que já existem conversas em andamento e o Atlético, como eu disse, está bem empolgado para a chegada desse jogador também. Aos poucos o Galo vai se movimentando, vai trazendo reforços, vai solucionando saídas também e tem esse problemão na mão atual, que é o problema do Hulk. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e caso você esteja vendo esse vídeo às 10 da noite, 11 da noite, que o Hulk já tenha falado que vai ficar no Galo. Essa é a nossa expectativa. Bom, gente, esse foi o nosso pacotão do Galo nesta terça-feira e neste cenário, né? O Atlético vai remodelando o seu elenco, pensando nessa temporada que já começou. Um abraço para vocês.